O escritor e evangelista Emílio Abdala fez um alerta interessante. Segundo ele, os cristãos logo nos primeiros anos de batizados têm mais amigos fora da igreja do que dentro. Porém, conforme os anos vão passando, os números vão se invertendo. Depois de 10 anos de batizado, um cristão praticamente não tem amizade com pessoas fora de sua comunidade. Embora isso possa ser visto como algo positivo por algumas pessoas, do ponto de vista missionário, tal realidade é uma tragédia. Os cristãos precisam se misturar com pessoas que não são cristãs para poder influenciá-las para o cristianismo. Esta é a mensagem central apresentada no capítulo 10 do livro de Atos. O contexto do capítulo apresenta o apóstolo Pedro indo visitar um homem chamado Cornélio, o qual era um gentil. Essa cena era muito intrigante para aquela época, pois os judeus não se misturavam com os gentios por considerá-los um grupo impuro. A Bíblia descreve que perto da hora do almoço, enquanto Pedro estava com fome, foi enviada uma visão para ele. A partir do verso 11 lemos: Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Todo bom judeu conhecia a lei de animais limpos e imundos descrita no livro do Antigo Testamento, mais precisamente Levíticos 11. Porém, se você ler a visão com calma, o foco do texto bíblico não está nem nos animais limpos ou imundos, mas sim nos animais comuns. Ao Pedro responder que não comia coisa nem imunda ou comum, a voz da visão o repreende em relação ao alimento comum. O que eram então animais considerados comuns? Na época de Pedro, os judeus classificavam os animais em 3 grupos: animais limpos, os que eram permitidos no Antigo Testamento; animais imundos, os que eram proibidos no Antigo Testamento; e os animais comuns. Estes eram animais limpos que haviam entrado em contato com animais imundos. Ou seja, se um animal limpo tocasse em um animal imundo, ele não serviria para consumo, pois era classificado como comum. Cabe ressaltar que esta regra não era bíblica, mas simplesmente cultura. Deus, então, sabendo que Pedro pensava desta forma, ele usa esta tradição para ensinar algo mais profundo. A visão era uma metáfora sobre os relacionamentos humanos. Pedro estava indo visitar um gentil. Tal atitude era passível de críticas entre os religiosos daquele tempo. Porém, Deus queria ensinar que um cristão não se torna menos cristão ao se relacionar com um não cristão. Venha estudar medicina aqui.